Mudança na lei. De acordo com o livro de Hebreus da Bíblia, temos uma mudança de lei e não a eliminação da lei. De fato, o livro de Hebreus na Bíblia fala de uma mudança de lei e não da eliminação da lei. Especificamente, o autor de Hebreus está comparando o sacerdócio levítico, que foi estabelecido na antiga aliança, com o sacerdócio de Jesus Cristo, que foi estabelecido na nova aliança. O autor afirma que a antiga lei, que incluía o sacerdócio levítico, foi dada por Deus como um tipo de sombra do que estava por vir em Jesus Cristo. O autor de Hebreus explica que, ao estabelecer um novo sacerdócio em Jesus Cristo, Deus mudou a lei. Isso não significa que Deus tenha eliminado a lei completamente, mas sim que ele aperfeiçoou a lei em Jesus Cristo e estabeleceu um novo pacto. Na nova aliança, a lei de Deus é escrita nos corações dos crentes, e não mais em tábuas de pedra como na antiga aliança. Portanto, a mudança na lei descrita no livro de Hebreus não significa que a lei de Deus tenha sido abolida, mas sim que ela foi cumprida e aperfeiçoada em Jesus Cristo e estabelecida em uma nova aliança. Certamente, o livro de Hebreus oferece várias comparações entre a antiga e a nova aliança, mostrando como a lei foi aperfeiçoada em Jesus Cristo. Aqui estão alguns exemplos. Sacerdócio. Na antiga aliança, o sacerdócio era exercido pelos levitas, uma tribo específica de Israel escolhida para servir no templo. Eles ofereciam sacrifícios de animais para fazer expiação pelos pecados do povo. Na nova aliança, Jesus Cristo é o sumo sacerdote, que ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos pecados da humanidade. Não há mais necessidade de sacrifícios de animais ou de um sacerdócio levítico. A lei escrita. Na antiga aliança, a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra e entregue a Moisés no Monte Sinai. Na nova aliança, a lei de Deus é escrita nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Isso significa que a lei não é mais apenas um conjunto de regras externas, mas algo que se torna parte da natureza interior de uma pessoa. Santuário. Na antiga aliança, o santuário era o templo em Jerusalém, onde o povo ia para adorar a Deus. Na nova aliança, o santuário é o próprio corpo dos crentes, que se tornam templos do Espírito Santo. Isso significa que a adoração não é mais limitada a um lugar físico, mas pode acontecer em qualquer lugar onde os crentes se reúnam. Mediação. Na antiga aliança, os sacerdotes levíticos serviam como mediadores entre Deus e o povo. Na nova aliança, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Não há necessidade de intermediários humanos. Essas são apenas algumas das muitas comparações que o livro de Hebreus faz entre a antiga e a nova aliança. Em geral, a mensagem é que a lei não foi abolida, mas sim aperfeiçoada em Jesus Cristo e estabelecida em uma nova aliança. Através de Jesus, podemos ter um relacionamento mais profundo e significativo com Deus do que era possível na antiga aliança. Aqui estão mais alguns exemplos de como a lei mudou na nova aliança, de acordo com o livro de Hebreus. Acesso a Deus. Na antiga aliança, apenas o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo do templo para se aproximar de Deus, e mesmo assim, apenas uma vez por ano. Na nova aliança, todos os crentes têm acesso a Deus através de Jesus Cristo, e podemos nos aproximar dele a qualquer momento, em qualquer lugar. Justificação. Na antiga aliança, os sacrifícios de animais oferecidos pelos sacerdotes levíticos eram temporários e não podiam remover completamente o pecado. Na nova aliança, o sacrifício perfeito de Jesus Cristo oferece justificação completa e permanente para todos os crentes que colocam sua fé nele. Pecado. Na antiga aliança, o pecado era coberto pelos sacrifícios de animais, mas ainda assim havia uma consciência constante do pecado e da necessidade de expiação. Na nova aliança, o pecado é perdoado completamente através de Jesus Cristo, e podemos ter a certeza da salvação e da vida eterna.
Santificação. Na antiga aliança, a lei de Deus era uma lista de regras externas a serem seguidas, mas não havia poder para mudar a natureza interior das pessoas. Na nova aliança, a lei de Deus é escrita nos corações dos crentes pelo Espírito Santo, e podemos ser transformados de dentro para fora, à medida que somos santificados em Cristo. Em geral, a mensagem é que a nova aliança é superior à antiga aliança, porque foi estabelecida em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o sumo sacerdote perfeito, o sacrifício perfeito e o mediador perfeito entre Deus e a humanidade. Através de Jesus, podemos ter acesso a Deus, ser justificados, perdoados e santificados, e ter a certeza da salvação e da vida eterna. Certamente, uma das principais diferenças entre a antiga e a nova aliança é o papel do Espírito Santo. Na antiga aliança, o Espírito Santo vinha sobre certas pessoas em momentos específicos para capacitá-las a realizar tarefas especiais, como profetizar ou liderar o povo de Deus. Na nova aliança, o Espírito Santo é dado a todos os crentes como um dom de Deus para habitar neles permanentemente. De acordo com o livro de Hebreus, uma das principais funções do Espírito Santo na nova aliança é escrever a lei de Deus nos corações dos crentes. Em Hebreus 8 verso 10 e 11, está escrito: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Isso significa que a lei de Deus não é mais apenas um conjunto de regras externas, mas algo que se torna parte da natureza interior de uma pessoa. Além disso, o Espírito Santo também é o responsável por nos capacitar a viver de acordo com a lei de Deus. Em Hebreus 13 verso 20 e 21, está escrito: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo o sempre. Amém. O Espírito Santo nos ajuda a fazer a vontade de Deus e a viver uma vida que seja agradável a Ele. Em resumo, na nova aliança, o Espírito Santo é uma presença constante e poderosa que nos ajuda a entender a lei de Deus e a vivê-la em nossas vidas diárias. Ele é o responsável por nos transformar de dentro para fora, à medida que somos santificados em Cristo.